Seja bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Ela não empunhava espada, mas sua voz fazia guerreiros se levantarem. Conheça Débora, a mulher que julgava, profetizava e liderava uma nação com sabedoria e coragem. Débora. Em tempos de medo e silêncio, uma mulher ousou se levantar. Com fé, sabedoria e coragem, Débora mudou o rumo de uma nação e provou que Deus levanta quem está disponível, não quem o mundo escolhe. Conheça a trajetória poderosa da juíza, profetisa e guerreira que se tornou símbolo de liderança espiritual em meio ao caos. Uma história inspiradora, rica em contexto bíblico e cultural, que vai tocar profundamente seu coração. Assista agora no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Se inscreva, compartilhe e deixe a palavra ecoar. Curte e compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário de como você está sendo edificado. E vamos à nossa história. Introdução. Débora, a mulher que se levantou quando todos se escondiam. Em tempos sombrios da história de Israel, quando o povo vivia oprimido por seus inimigos e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, Deus levantou uma mulher com uma missão inusitada: julgar, profetizar e liderar uma guerra. Seu nome era Débora. Ela surge no cenário bíblico em meio ao caos descrito no livro de Juízes, onde os israelitas, após a morte de Josué, frequentemente se afastavam do Senhor, colhendo as consequências em forma de opressão inimiga. Débora não era uma guerreira comum. Ela não usava armadura de bronze nem carregava lanças afiadas. Sua arma era a palavra de Deus. Como profetisa, ela ouvia a voz do Senhor e, como juíza, ela orientava o povo com justiça. Seu local de atuação era debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, símbolo de sabedoria e firmeza. Foi ali que Israel aprendeu que Deus podia usar uma mulher para trazer libertação, quando os líderes e guerreiros se calavam ou hesitavam. No contexto cultural da época, o papel da mulher era, em sua maioria, restrito ao lar e à família. Contudo, a história de Débora quebra paradigmas e mostra que o chamado de Deus transcende as limitações humanas impostas pela sociedade. Ela era casada com Lapidote, mas não conhecemos muito sobre seu marido. O foco da narrativa está na sua missão pública, destacando sua liderança singular. Quando o povo clamou por socorro, Deus não respondeu levantando um exército, mas sim uma voz profética. E foi essa voz que chamou Baraque, um comandante relutante, para uma missão de guerra. A história de Débora nos ensina que liderança verdadeira não se impõe pela força, mas pela autoridade espiritual, coragem e obediência à direção de Deus. Ao mergulharmos nesta narrativa, veremos como essa mulher de fé conduziu uma nação à vitória, como ela se tornou exemplo de coragem espiritual, e como até hoje sua história ecoa entre os que precisam se levantar quando todos se escondem. Prepare-se para uma jornada profunda, que vai além de uma guerra vencida. É a história de uma alma obediente, moldada pelo céu, que inspirou libertação em tempos de medo. O tempo em que cada um fazia o que queria. O período dos juízes foi um dos mais caóticos da história de Israel, após a morte de Josué e da geração que havia entrado na terra prometida. Uma nova geração se levantou que não conhecia ao Senhor, nem as obras que ele havia feito. O povo se afastou de Deus, quebrando a aliança feita no Sinai. Cada tribo vivia por conta própria, sem unidade nacional ou espiritual. A frase repetida em Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, resume o espírito da época: anarquia moral, ausência de liderança e idolatria crescente. Israel não apenas se afastou dos mandamentos divinos, mas passou a adotar os costumes dos povos vizinhos. Altares a Baal e postes ídolos de Azerá eram erguidos nas colinas, e práticas abomináveis como sacrifícios humanos e imoralidade ritual infiltravam-se no povo escolhido. Essa contaminação espiritual trouxe consequências sociais e políticas. O Senhor permitiu que inimigos estrangeiros dominassem Israel, como forma de correção. Um desses opressores foi Jabim, rei de Canaã, cujo comandante do exército, Sísera, aterrorizava o povo com 900 carros de ferro. Durante 20 anos, o povo de Deus viveu subjugado, com medo, escondendo-se em cavernas e evitando confrontos. Era um tempo de opressão silenciosa. As estradas ficaram desertas, o comércio parou, e até os guerreiros estavam retraídos. Não havia coragem nem fé suficiente para organizar uma resistência. Os anciãos se calaram,
Os levitas se dispersaram e o povo, em sua maioria, aceitou passivamente a escravidão. Foi nesse cenário sombrio que a voz do clamor começou a subir. A Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. Clamar é mais do que pedir. É gritar com a alma. É reconhecer que só Deus pode mudar uma realidade. Esse clamor rompeu os céus e encontrou ouvidos atentos no trono divino. E como sempre, Deus respondeu. Mas diferente das expectativas humanas, ele não levantou um rei ou um guerreiro. Deus escolheu uma mulher, uma profetisa, para se tornar juíza, conselheira e libertadora. Seu nome era Débora. É interessante observar que, em um tempo em que até os homens estavam acuados, Deus confiou sua direção a uma mulher. Isso quebra paradigmas culturais da época, onde a mulher era geralmente relegada ao ambiente doméstico. O chamado de Débora mostra que Deus não está preso às estruturas humanas. Ele usa quem está disposto a ouvi-lo e obedecê-lo. Quando o céu encontra alguém com coração disponível, não importa o gênero, a posição ou o título, Débora se posicionava debaixo de uma palmeira, símbolo de justiça e retidão. Ali, entre Ramá e Betel, no Monte Efraim, ela ouvia os problemas do povo, julgava causas e transmitia a vontade de Deus. Ela não apenas administrava conflitos, mas também encorajava corações. Era uma liderança firmada não na força dos músculos, mas na autoridade da palavra. Era a sabedoria divina se manifestando por meio de uma mulher que não buscava protagonismo, mas servia com fidelidade. Enquanto muitos se escondiam, Débora se levantava. Ela discernia o tempo espiritual em que vivia e sabia que algo precisava mudar. Sua sensibilidade à voz de Deus e seu amor pelo povo a prepararam para uma missão ainda maior. Convocar o exército de Israel para uma batalha decisiva. A coragem de Débora começou no silêncio, no conselho, na oração. Antes de liderar na guerra, ela liderava em sabedoria. O tempo de fazer o que parecia certo aos próprios olhos estava prestes a acabar. A liderança profética estava de pé. Quando o céu encontra alguém que diz sim, Deus começa a mudar a história de um povo. E foi assim que a história de Débora começou. Em meio à decadência, ela se tornou um farol de esperança. A mulher que julgava. Debaixo da palmeira, Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e julgava Israel debaixo da palmeira de Débora. Não era um trono, nem um tabernáculo luxuoso, mas uma árvore firme, símbolo de retidão e permanência. Ali ela exercia uma liderança silenciosa e firme, resolvendo disputas e conduzindo o povo com discernimento espiritual. Seu ministério não vinha de nomeações humanas, mas do chamado divino. Em meio à instabilidade espiritual de Israel, a constância de Débora era uma resposta do céu. O local onde ela julgava, entre Ramá e Betel, tinha peso simbólico. Ramá era conhecida por sua ligação com o profeta Samuel, e Betel por ser lugar de encontros com Deus desde os tempos de Jacó. Era como se Débora estivesse entre a revelação e o juízo, entre o passado de promessas e o presente de decisões difíceis. Sob aquela palmeira, ela era a voz de Deus, luz em tempos de trevas, conselheira em tempos de confusão. Débora não buscava glória pessoal. Sua liderança não vinha da imposição, mas da sabedoria. Sua força estava em sua intimidade com Deus. Antes de emitir juízos, ela orava. Antes de convocar exércitos, ela escutava a voz do céu. Seu ministério era pautado pela presença de Deus, e sua autoridade era reconhecida até pelos mais valentes de Israel. Em um tempo em que o povo precisava de direção, Deus falava por meio de uma mulher sensível ao espírito. A cultura da época tornava a liderança feminina rara e até mal vista. Mulheres eram geralmente vistas como coadjuvantes, relegadas ao lar, à maternidade, aos bastidores. Mas Deus não se prende a rótulos. Ele levanta quem está disposto. E Débora, mesmo sendo mulher, casada e vivendo num tempo de opressão, não hesitou em obedecer. Isso mostra que o propósito de Deus é maior que qualquer estrutura social. Ele capacita os que chama. Em suas decisões, Débora demonstrava discernimento não apenas legal, mas espiritual. Ela não apenas resolvia conflitos, ela restaurava relacionamentos, guiava a justiça, promovia a reconciliação. Era juíza e profetisa, autoridade dupla.
Ela via além do que era apresentado. Julgava com olhos do céu, e o povo reconhecia isso. Por isso, de todas as tribos, vinham até ela, porque sabiam que ali, debaixo da palmeira, Deus falava. Sua vida silenciosa era a preparação para um chamado ainda maior. Enquanto julgava causas, Deus a preparava para julgar uma nação e conduzir uma guerra. Sua fé, moldada no dia a dia, seria posta à prova em breve. A palmeira seria o ponto de partida de uma libertação nacional. O Deus que a usava na paz, a usaria também na guerra, porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Debaixo da palmeira, Débora formava líderes, despertava coragem e mantinha a esperança acesa. Enquanto muitos esperavam que Deus enviasse um libertador guerreiro, ele já havia colocado uma mulher cheia de discernimento à disposição do povo. Às vezes, a resposta de Deus está mais próxima do que imaginamos. À sombra de uma palmeira, com a sabedoria de uma mulher de oração. Deus ainda hoje procura corações como o de Débora, dispostos a ouvir, a falar o que ele manda, a se posicionar mesmo quando isso quebra padrões. Liderar não é dominar, é servir com visão. E Débora servia, guiava e julgava com os olhos voltados para o céu. Baraque, o convocado que hesitou. Quando o tempo da libertação chegou, a profecia se movimentou. Débora, guiada por Deus, chamou Baraque, filho de Abinoão, um homem valente da tribo de Naftali. O comando divino era claro: reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchar até o Monte Tabor, pois Deus entregaria Sísera, o comandante cananeu, nas mãos de Israel. O céu já havia decretado a vitória. Faltava apenas um passo de obediência. Baraque era um guerreiro, mas seu coração estava abalado. Ele não recusou o chamado, mas colocou uma condição: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. A hesitação de Baraque revelou o estado espiritual dos homens da época. Mesmo com a ordem clara de Deus, faltava fé. Débora, então, respondeu com firmeza e profecia: irei contigo, mas a honra da vitória não será tua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essa resposta não foi uma repreensão severa, mas um lembrete de que Deus não divide sua glória com ninguém. A hesitação de Baraque mostrou como até os fortes podem temer, e como a presença de alguém com autoridade espiritual pode encorajar os indecisos. Débora não recuou diante da insegurança de Baraque. Ela foi junto, não para se exaltar, mas para cumprir o plano de Deus. Deus havia preparado tudo: o exército, o campo de batalha e o desfecho. Mas não seria como as guerras convencionais. A vitória viria de forma inusitada. A mulher que liderava Israel também estaria na linha de frente. Era uma cena rara. Uma mulher marchando com o exército, guiando o povo com fé. Era o cumprimento da palavra. Quando homens não se levantam, Deus usa quem estiver disposto. Essa parte da história nos ensina que fé nem sempre é ausência de medo, mas coragem para avançar mesmo quando o coração treme. Baraque foi, mas só porque Débora foi junto. Às vezes nossa fé precisa de exemplos vivos. E Débora foi esse exemplo, presença que encorajava, voz que impulsionava. Deus a usou para ativar o propósito de Baraque, mesmo com suas dúvidas. O que parecia fraqueza se tornou estratégia divina. A honra da vitória seria dada a outra mulher, Jael. Mas Débora não se importava com títulos ou glórias humanas. Ela sabia que tudo era para Deus. O importante era ver Israel livre, ver o povo se voltando ao Senhor, ver a justiça restabelecida. O seu foco era o plano eterno, não o aplauso momentâneo. Baraque desceu ao Monte Tabor com seus 10.000 homens, e Débora desceu com ele. Sua presença era profética, seu papel era de ativadora de fé. Como um comandante espiritual, ela deu o grito de guerra: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. A mulher debaixo da palmeira agora estava em campo de batalha. O exército marchava, mas o céu já havia vencido. A guerra não era de espadas, era de promessas. E quando Deus fala, até o exército inimigo se desestabiliza.
Sísera e seus carros de ferro estavam prestes a conhecer o Deus de Israel. Jael. A coragem de uma mulher comum. Enquanto o exército de Israel vencia a batalha liderado por Baraque, com a presença profética de Débora, Sísera, o temido comandante dos cananeus, fugia a pé. Os carros de ferro, antes símbolo de opressão e força, foram confundidos por Deus com uma tempestade súbita, provavelmente acompanhada de lama e caos, como indica o cântico de Débora depois. A estratégia divina surpreendeu o inimigo, e o poderoso comandante correu desesperadamente em busca de refúgio. Foi então que Sísera chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Éber era descendente de Robabe, sogro de Moisés, e vivia em paz com Jabim, rei de Canaã. Humanamente falando, seria um lugar seguro para o comandante se esconder, mas o plano de Deus estava muito além das aparências. O Senhor havia decidido que a vitória viria pelas mãos de uma mulher, e Jael, uma dona de casa comum, seria o instrumento. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou a entrar. A hospitalidade parecia inofensiva. Ela lhe ofereceu leite, cobriu-o com um manto e ele adormeceu exausto da fuga. Mas Jael, guiada por coragem e discernimento, não hesitou. Tomou uma estaca da tenda, instrumento doméstico que ela conhecia bem, e com um martelo, cravou a estaca na têmpora de Sísera, matando-o enquanto dormia. O que parecia improvável se cumpriu. O comandante foi entregue nas mãos de uma mulher. Jael não era guerreira, nem profetisa, nem juíza. Era apenas uma mulher comum que entendeu o tempo profético e agiu com ousadia. Ela poderia ter hesitado, recuado, temido represálias, mas decidiu alinhar-se ao Deus de Israel e fazer parte da libertação do povo. Sua atitude selou a vitória total de Israel naquela guerra. Quando Baraque chegou à tenda, encontrou o inimigo já vencido. E Jael se tornou símbolo de bravura e instrumento de Deus. O ato de Jael foi celebrado no cântico de Débora. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Juízes 5:24. Essa declaração não era apenas honra, mas uma afirmação profética. Deus exalta aqueles que se posicionam no tempo certo, mesmo que não tenham títulos ou cargos. A ação de Jael mostra que coragem e fé não dependem de posição, mas de disposição. Na cultura da época, mulheres não eram vistas como protagonistas em guerras. Porém, tanto Débora quanto Jael quebraram esse padrão. Elas mostraram que Deus usa quem Ele quer, quando e como quer. As duas foram instrumentos em áreas diferentes, uma liderando, a outra executando. Juntas, foram resposta ao clamor de um povo oprimido. E essa resposta veio por meio da fé, da ousadia e da sensibilidade espiritual. A vitória não foi apenas militar, mas espiritual. Deus provou que não há arma mais poderosa do que um coração disponível. O exército de Canaã havia confiado em carros de ferro. Israel confiou na palavra profética. A diferença? Um venceu, o outro foi derrotado por mãos improváveis. E a mão do Senhor foi exaltada sobre todos. Quando Deus quer agir, Ele pode usar até a estaca de uma tenda e o braço de uma mulher para derrubar gigantes. O que o mundo despreza, Deus valoriza. O que parece simples se torna arma nas mãos do Altíssimo. Jael nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas decisão de obedecer a Deus acima de qualquer lógica. O cântico de Débora. A vitória que exalta o nome do Senhor. Após a vitória de Israel sobre Sísera e o exército de Jabim, Débora entoou um cântico profético ao lado de Baraque. Era comum na cultura hebraica transformar grandes livramentos em canções, que serviriam como memória coletiva e culto a Deus. O Cântico de Débora, registrado em Juízes 5, é um dos mais antigos e belos da Bíblia, exaltando a soberania divina e reconhecendo os feitos do Senhor através de pessoas improváveis. A canção começa com um convite ao louvor. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Juízes 5:2. Débora não exalta a si mesma nem a Baraque, mas dá glória ao Deus que operou tudo. Esse princípio revela sua humildade e a compreensão clara de que a vitória foi sobrenatural. Ela descreve os fenômenos naturais que aconteceram durante a batalha. Os céus gotejaram, as nuvens destilaram água, os montes tremeram diante do Senhor. Isso sugere que uma tempestade repentina confundiu os carros de ferro dos cananeus, tornando-os inúteis. Era a natureza sendo usada como arma celestial. Quando Deus entra na guerra, até os elementos se movem. O cântico também exalta a coragem de Jael.
Bendita entre as mulheres seja Jael. Ela estendeu a mão à estaca e a sua destra ao martelo dos trabalhadores. Juízes 5, 24 a 26. Jael é honrada porque discerniu o tempo e agiu. Mesmo sem espada, sem armadura, sem posição militar, ela cumpriu o papel que Deus lhe confiou. O céu reconhece aqueles que se levantam no tempo certo. Débora não omite os que se omitiram. Em sua canção, ela menciona tribos que não quiseram lutar, que permaneceram em seus barcos ou nos currais, enquanto outras se entregaram com coragem. Ela confronta a passividade de uns e celebra a entrega de outros. Essa parte nos ensina que diante da batalha espiritual, há quem lute e há quem assista. Mas Deus honra os que se colocam à disposição. A canção encerra com uma poderosa declaração. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Porém os que o amam sejam como o sol, quando sai na sua força. Juízes 5, 31. Essa frase resume todo o propósito. O bem triunfa sobre o mal, e os que andam com Deus brilham com luz própria. A história de Débora termina com 40 anos de paz sobre Israel. O cântico é mais do que uma celebração de vitória. É uma proclamação de fé, justiça e soberania. Ele serve como memória, alerta e inspiração. Um povo que lembra os feitos de Deus permanece firme. Um povo que esquece volta à opressão. Débora nos deixou mais que um legado de liderança. Deixou uma canção profética que atravessa os séculos. Até hoje, o nome de Débora é lembrado não apenas por sua liderança, mas por seu louvor. Ela não apenas venceu com estratégia, venceu adorando. E sua canção ecoa até hoje como convite. Levante-se, mulher de Deus. Levante-se, servo do Senhor. A vitória é do Senhor dos Exércitos. Lições de vida. 1. Deus usa quem está disponível, não apenas quem parece preparado aos olhos humanos. 2. Liderança espiritual é fruto de intimidade com Deus, não de posição social. 3. A coragem nem sempre nasce da força, mas da fé. 4. Mulheres têm um papel ativo no plano de Deus mesmo em contextos culturais desfavoráveis. 5. A obediência gera livramento. Mesmo atos simples como o de Jael podem mudar uma nação. 6. A adoração após a vitória glorifica a Deus e fortalece o povo. 7. Quando os homens se calam, Deus levanta quem estiver disposto. 8. Deus transforma estacas em espadas. Instrumentos simples nas mãos certas produzem milagres. Conclusão. Débora foi mais que uma juíza. Foi profetisa, guerreira, conselheira e adoradora. Sua história nos desafia a viver com ousadia, fé e sensibilidade espiritual. Em tempos em que muitos se escondem, ela se levantou. Em tempos em que a voz feminina era silenciada, ela falou com autoridade divina. E seu legado ecoa. Deus ainda levanta Déboras. O ciclo de opressão foi quebrado por uma mulher que orava, julgava e liderava sob a direção de Deus. E ao lado dela, outras mulheres foram levantadas, como Jael. Isso nos mostra que Deus está à procura de corações dispostos, que não negociem sua fé nem se calem diante da injustiça. Que você seja como Débora. Alguém que se levanta para trazer luz e libertação ao seu tempo. Oração final. Senhor Deus, obrigada por nos lembrar, através da vida de Débora, que tu chamas quem deseja te ouvir e obedecer. Que em tempos de escuridão, sejamos como palmeiras firmes, cheias de discernimento e voz profética. Dá-nos coragem como a de Débora, ousadia como a de Jael, e sensibilidade para te ouvir mesmo quando tudo parece difícil. Levanta-nos para guerrear com fé, julgar com sabedoria e cantar a vitória que vem do céu. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo.
Um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.